Oi, eu sou Gustavo Cunha e, cara, o que foi esse episódio de Watchmen? Foi um tratado sobre como virar o mundo do telespectador de cabeça pra baixo, né? Eu sei, cara, tá tudo meio confuso na sua cabeça agora, mas fica tranquilo porque o Tata tá aqui, vai ficar tudo bem. O Tata não vai deixar você na mão, certo? Uma das coisas que eu sempre digo aqui nesse canal, quando eu faço os reviews dos filmes, é que um bom filme é aquele filme, ou livro, ou série, que não deixa que você antecipe, que esconde do espectador até o último minuto a sua grande virada, e aí despeja tudo na nossa cara, né, e deixa a gente de boca aberta. Foi exatamente isso que o Watchmen fez com a gente nesse episódio passado. Os caras nos ensinaram como fazer uma virada de verdade numa história, como virar tudo de cabeça pra baixo. Nós não apenas descobrimos que o Dr. Manhattan está na Terra, como também descobrimos que a Angela tem estado ao lado dele, totalmente ciente de quem ele é por todos esses anos. Angela Abar fez uma espécie de pacto com John Osterman, o Dr. Manhattan, para que eles passassem por um homem chamado Kal e os dois vivessem juntos como marido e mulher por um determinado período de tempo. Ele, inclusive, arrumou uma forma de esquecer totalmente a própria identidade, deixando apenas uma salvaguarda ali para que a Angela trouxesse ele de volta se fosse necessário. Como é que isso pode ter acontecido, cara? Em que momento o Dr. Manhattan voltou à Terra e como ele conheceu a Angela? O que nos leva a perguntar, será que a Angela é realmente quem ela afirma ser? Será que não poderia ser ela mesma uma viajante das estrelas que encontrou com ele quando ele resolveu que ia passar a fazer suas refeições em um restaurante no fim do universo? Bom, nesse caso a gente pode afirmar com uma certa convicção que não, porque uma boa parte desse episódio serviu justamente para nos mostrar a infância da Angela como órfã lá no Vietnã, né? Então dá pra dizer que a Angela é 100% humana. E também, cara, por que o Dr. Manhattan não procurou a Laurie? Sabendo dessa informação agora, a gente pode voltar ao momento em que o Kal fala com a filha dele sobre vida após a morte. Lembra quando ele diz de forma muito gentil, mas também muito firme pra uma criança de 5 anos que depois que ela morrer, ela simplesmente vai deixar de existir, que Deus não existe. Os caras esconderam o Dr. Manhattan bem na nossa cara e pra debochar ainda mais da gente, eles ainda deram o nome do Superman pra ele, Kal. Caso você não se lembre, né, Kal-El é o nome real do Superman, que usa um disfarce na Terra para que ninguém saiba que ele tem superpoderes que fazem com que ele se compare a um deus. É claro que no caso da conversa com a filha, isso é um resquício da personalidade do Dr. Manhattan, né, que tinha praticamente perdido toda a sua humanidade. Na verdade, cara, não é bem essa expressão, né? Ele tinha transcendido a humanidade, ido além da humanidade, a ponto de se esquecer de coisas simples como ter tato para falar com as pessoas, saber que os seres humanos precisam de ar para respirar e até mesmo a função de algumas coisas, como um sutiã, por exemplo. Só pra você ter uma ideia, cara, ele ficou tão longe da própria humanidade que na noite do ataque que matou 3 milhões de pessoas em Nova York, ele apareceu por lá apenas alguns instantes após o desastre e a única coisa que ele conseguiu dizer é que estava encantado pelo fato de não estar certo sobre como aquilo tudo tinha acontecido. As delícias da incerteza, como ele próprio disse pra Laurie, que estava ali do lado dele. Dessa forma, pode ser até mesmo que esse pacto com a Angela tenha sido uma forma de tentar reconectar o Dr. Manhattan com a sua própria humanidade, embora eu não saiba porque ele ia querer fazer uma coisa dessas, né? E mais, cara, isso significa que o Dr. Manhattan já se encontrou com o grande amor da vida dele, a Laurie, justamente nessa série. Lembra quando a Laurie tá levando a Angela ali no quartel-general da Lady Trio e as duas estão conversando, a Laurie começa a contar um pouco sobre a vida dela ao lado do Dr. Manhattan e num determinado momento ela diz, pois é, ele não é nenhum Kal. A Angela diz, como? E a Laurie responde, Kal, seu marido, eu tive uma conversa com ele essa tarde. Antes de a gente chegar nesse episódio 7, a indignação da Angela nesse momento poderia aparecer pelo fato de a Laurie estar ali, né, bisbilhotando e mexendo com a família dela, o que seria totalmente compreensível, mas agora a gente pode voltar a esse diálogo e reinterpretar a reação da Angela. Ela não ficou indignada. Bom, ela talvez até tenha ficado um pouco indignada, mas muito mais do que isso ela ficou assustada, porque se tem alguém no planeta que poderia reconhecer o Dr. Manhattan durante uma conversa, essa pessoa seria a Laurie. Talvez, velho, a gente possa até começar a tentar reconstituir os fatos para chegar próximo ao momento em que o Dr. Manhattan e a Angela se encontraram, né? Nós já vimos nessa série que tanto a Lady Trio quanto a Laurie deixaram claro que sabiam, né, que a Angela conheceu seu marido Kal no Vietnã. Isso sugere que quando o Dr. Manhattan voltou para a Terra, ele resolveu posar justamente no Vietnã, a terra que ele ajudou a conquistar à custa da vida de muitos vietnamitas. É claro que a gente não faz ideia do motivo de ele ter reaparecido justamente lá, mas com certeza foi no Vietnã que ele conheceu a Angela em algum momento entre 1985 e 2016, porque foi de lá que os dois se mudaram para os Estados Unidos e por algum motivo ele abriu mão de absolutamente tudo, até mesmo das lembranças dele, para ficar do lado dela. E isso, cara, pode nos levar até mesmo a estabelecer uma relação da situação dele com a Angela com a situação do Adrian Veidt em uma das luas de Júpiter, provavelmente Europa. Desde a última vez que nós vimos ele, quando ele se lançou para fora da atmosfera daquele ambiente no qual ele tá preso, o Adrian vem enfrentando um julgamento que já dura 365 dias, cara, ou seja, na contagem de tempo do arco dele, que se passa
passa de forma diferente da contagem de tempo do resto da série, né? Se passou mais um ano, então são 7 anos com ele preso em Europa, a lua de Júpiter, se é que ele está mesmo lá, né? E nesse julgamento nós temos várias referências ao quadrinho original, até mesmo uma reprodução exata do monstro criado pelo Adrian, naquela lula ameaçadora. Uma coisa interessante, velho, uma curiosidade a respeito desse monstro é que ele não saiu totalmente de dentro da cabeça do Adrian. Aqui no quadrinho fica explicado que o que ele fez foi juntar uma série de artistas, como escritores, desenhistas, pessoas envolvidas com cinema e arte em geral, que imaginavam estar criando um produto para um filme. Todo mundo foi levado para uma ilha para trabalhar secretamente. Eles pensavam que estava ali trabalhando para um grande projeto cinematográfico que precisava ser confidencial. Então, o design dessa criatura foi todo planejado e concebido nos mínimos detalhes para provocar o máximo de terror possível por pessoas que trabalhavam justamente criando essas fantasias apavorantes para filmes, séries e livros. E é claro que quando o monstro ficou pronto, né, o Adrian colocou todo mundo em um navio luxuosíssimo indo de volta pro continente e depois explodiu esse navio para não deixar nenhuma testemunha. Enfim, a questão é que quando o guarda-caça resolve que chegou a hora de punir o Adrian de vez, ele diz pros outros clones, né, daquele lugar que Deus foi embora e provavelmente não vai voltar. Ou seja, quem quer que tenha construído aquele ambiente e tenha criado aqueles clones, simplesmente largou tudo de uma hora para outra e foi fazer outra coisa. Quem sabe essa pessoa tenha largado seus experimentos em Europa justamente para ficar ao lado de uma certa terráquea no 51º estado americano, o Vietnã. E mais, né, cara, se a gente for levar em conta a partida do Dr. Manhattan pra Terra, sabendo que essa série vai ter 9 episódios e cada episódio, pelo menos até agora, né, conta como um ano na vida do Adrian, isso deixa estabelecido que o Dr. Manhattan voltou pra Terra 9 anos atrás, deixando em Europa um bando de clones desamparados ao lado de um assassino em série, em massa, megalomaníaco. E mais, cara, assim como os caras esconderam o Dr. Manhattan bem na nossa cara, eu acredito que eles até mesmo já tenham revelado o destino do Adrian Veidt na série. Velho, você lembra de um determinado momento quando a Laurie vai encontrar a Lady Trio e ela enxerga aquela estátua do Adrian, toda feita de ouro ali na sala, e ela pergunta por que aquela é uma estátua da versão velha do Adrian Veidt, né, se todo mundo conhecia ele como aquela versão nova e glamurosa. Bom, é nesse momento que eu pergunto pra você, caro gafanhoto, e se aquilo não for uma estátua, e se aquilo for o próprio Adrian Veidt congelado como Han Solo em Carbonita no Império Contra-Ataca? Nesse último episódio, os caras até mesmo fizeram uma transição de cena, né, que mostra exatamente isso, o Adrian em carne e osso, com o seu uniforme de Ozymandias, e depois ele exatamente do mesmo jeito, só que todo feito de ouro em forma de estátua. Eu acredito que no final das contas aquela estátua é o próprio Adrian Veidt congelado, cara, transformado em estátua, quem sabe até pelo próprio Dr. Manhattan. Vai dizer que ser transformado numa estátua de ouro não é exatamente o destino que um cara como o Adrian merece, cara, ser um troféu pra Lady Trio. Na verdade, tudo isso que nós temos visto em todos esses 7 episódios, com ele aprisionado e cercado de clones em Europa, a lua de Júpiter poderia até mesmo ser alguma coisa no estilo de Lost. Você já pensou nisso? Ele pode estar vivendo tudo isso, todos esses anos que a gente tem acompanhado, dentro da própria cabeça dele, em algum tipo de coma, enquanto ele tá, na verdade, congelado ali na sala de estar da Lady Trio. E ao contrário do que a gente tinha especulado no vídeo passado, o senador John Kennedy Jr. não quer se tornar o presidente dos Estados Unidos, ele quer se tornar o dono do mundo, quer ser o próximo Dr. Manhattan. E é justamente isso que a Lady Trio quer tentar impedir. Se você não leu o quadrinho, talvez você tenha ficado um pouco confuso com as palavras da Lady Trio sobre a 7ª Cavalaria capturar o Dr. Manhattan daqui a 1 hora e depois eles se transformarem nele. Quer dizer, como é que ela poderia saber disso se isso só vai acontecer daqui a 1 hora, né? Bom, acontece que o fato de ela saber o que vai acontecer daqui a 1 hora é a prova de que o que ela diz sobre o Dr. Manhattan é verdade, ou pelo menos em parte. No quadrinho, o Dr. Manhattan vivia ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Nós, réis humanos, né, eu e você só conseguimos perceber um instante por vez, mas no caso do Dr. Manhattan, ele era capaz de estar em todos os tempos, em todos os momentos, simultaneamente. Ah, cara, antes de ir adiante, se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, pensa em se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo vídeos sobre esse tipo de conteúdo, sobre Watchmen, sobre o Mandaloriano, sobre Marvel e DC, e ia ser um grande prazer pra mim, uma grande honra ter você como parte da família de agora em diante, certo? Só clicar no botãozinho aqui de se inscrever aqui embaixo, certo? Bom, voltando, acontece que a Lady Trio também chega a insinuar que sabe a identidade do Cal, no momento em que ela diz pra Angela que a condição do marido dela é muito interessante, né, e que amnésias totais são coisas extremamente raras no mundo real.
Ela não ia ter puxado essa conversa afiada do nada, né? Ela chega a dizer, nós vamos ser francas uma com a outra ou nós vamos continuar com esse fingimento? Ela sabe de tudo. Bom, isso nos leva a alguns questionamentos, né? Como diabos a Lady Trio sabe essas informações a respeito do Dr. Manhattan, dele estar na Terra, né? Como ela pode saber a identidade dele e mais, velho, como a 7ª Cavalaria sabe da estadia do Dr. Manhattan na Terra. E mais, cara, o que era aquele objeto que caiu na Terra quando a Lady Trio apareceu pela primeira vez comprando a propriedade ali daqueles fazendeiros? Essa informação que ela deu pra Angela sobre a chegada do Dr. Manhattan e o conhecimento que ela tem do futuro podem inclusive lançar uma nova perspectiva para aquela negociação agressiva naquela fazenda que ela fez. Você lembra? Ela não estava sendo exatamente fria, estrategista naquela ocasião, como a gente especulou. Ela estava simplesmente seguindo o roteiro, porque ela sabia exatamente o que ia acontecer, em qual minuto ia acontecer, quase como quando você sabe que uma coisa vai acontecer num determinado minuto de um vídeo, porque você já viu esse vídeo. Olha só que loucura, cara. Sobre as outras perguntas, sobre como a Lady Trio pode ter detectado o Dr. Manhattan, isso pode ter uma explicação nos quadrinhos. Acontece que uma criatura única, como o Dr. Manhattan, também tem uma assinatura radioativa única. E quem melhor para detectar uma coisa dessas do que a pessoa com os maiores e mais modernos recursos tecnológicos do planeta, Lady Trio. Bom, é claro, você deve estar se perguntando, né? Se o Dr. Manhattan é assim tão poderoso que ele chega a se assemelhar a uma divindade, se ele é até mesmo capaz de prever o futuro, como é que os caras da 7ª Cavalaria pretendem atingir o cara a ponto de deixar ele vulnerável para que os poderes dele sejam roubados? Essa é uma excelente pergunta, gafanhoto, que bom que você perguntou isso. A resposta em uma palavra é Tachyons. Isso mesmo, cara, Tachyons. Velho, se você acha que ficção científica às vezes é uma coisa muito louca, é porque você não conhece os Tachyons. Tachyons são partículas hipotéticas cuja velocidade excede a velocidade da luz, e a física clássica, como nós sabemos, sustenta que nada pode exceder a velocidade da luz. Só pra você ter uma ideia, cara, os Tachyons são partículas com um comportamento tão instável que elas não podem sequer ser tratadas como fazendo parte da nossa existência. Teoricamente, se os Tachyons pudessem ser usados para transmitir informações, eles poderiam até mesmo transmitir informações para trás no tempo, pro passado, como um tipo de viagem no tempo, sabe? Essa teoria é conhecida inclusive como o paradoxo de Tolman. No quadrinho, uma vez que o Dr. Manhattan era capaz de estar em todos os momentos no tempo simultaneamente, o Adrian Veidt produziu uma tempestade de Tachyons que se espalhou por todos os momentos próximos da existência, tanto no futuro quanto no passado, e isso fez com que o Dr. Manhattan acabasse ficando confuso, uma espécie de cortina de fumaça temporal. Logo depois disso, o Adrian usou uma máquina conhecida como o subtrator de campo intrínseco, que desmaterializou o Dr. Manhattan por alguns instantes. Se por acaso a 7ª Cavalaria teve acesso a essas informações sobre o que aconteceu na Antártida nos anos 80, eles sabem exatamente como confundir o Dr. Manhattan e como anular os poderes dele por um breve período de tempo, talvez o tempo necessário para que eles possam extrair os poderes do cara. Voltando à nossa queridíssima Lady Trio, teve um outro ponto nessa conversa dela com a Angela que me pareceu extremamente interessante e que pode ter passado batido por você. Logo depois que ela revela que a filha dela, a Bian, é na verdade uma clone da mãe dela, que tá recebendo as memórias da verdadeira Bian, já falecida, a Angela pergunta o motivo disso e a Lady Trio diz que gostaria que os pais dela estivessem aqui para ver o grande triunfo da filha. Até aí você se lembra, né? Logo depois disso, a Angela diz: pais? Quer dizer que seu pai também tá aqui? E a Lady Trio dá ali uma titubeada e diz que em breve ele vai estar. Bom, e o que é que o quadrinho pode nos dizer a respeito disso? O quadrinho de Watchmen, que é simplesmente fantástico. Vou deixar o link pra você conhecer a história em capa dura aqui, completinha, aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Conta uma passagem muito interessante que se passa no Vietnã durante a guerra com os Estados Unidos. Nessa passagem nós vemos o Edward Blake, conhecido como comediante, pai da Laurie Blake, a detetive que tá nesse momento sendo mantida refém da 7ª Cavalaria, em um bar no Vietnã no final da guerra. Nesse momento, uma moça vietnamita aparece e diz que ele precisa se responsabilizar pelo filho que ela tá esperando, que é dele. Após ele fazer pouco caso da coitada, ela quebra uma garrafa e rasga o rosto dele com ela. Tomado de fúria, o comediante saca a arma e atira no peito dessa moça. Depois disso, nós não ficamos mais sabendo o que aconteceu com ela, né? Se ela viveu ou se ela morreu. A última imagem que nós temos dela mostra também o Dr. Manhattan olhando pro corpo estirado dela no chão. E ele poderia tanto estar pensando em ressuscitar a coitada, no caso de ela estar realmente morta, quanto poderia estar pensando em fusões nucleares acontecendo dentro de uma estrela qualquer na galáxia de Andrômeda. Dessa forma, eu não ficaria surpreso se num próximo episódio nós víssemos mais dessas memórias da pequena Bian e elas nos mostrassem o encontro dela com o Edward Blake em um bar no Vietnã, no qual ela rasga o rosto dele com uma garrafa quebrada para depois receber um tiro no peito do pai do filho dela. Isso faria da Lady Trio filha do comediante e irmã da Laura
Laurie Blake. E isso também implicaria no fato de que a Lady Trio tá trabalhando pra trazer o próprio Edward Blake, o comediante, o pai dela, de volta à vida. Nós ainda não tivemos notícias do nosso queridíssimo espelho, Looking Glass, embora a gente já saiba que ele tá bem, né, pelo estado dos caras da 7ª Cavalaria que foram até a casa do cara pra matar ele. Parece até que eu tô vendo a cena com todo mundo dentro da casa e a voz do espelho ecoando, dizendo: não sou eu que tô aqui trancada com vocês, são vocês que estão trancados aqui comigo. Vai dizer que não, cara, Rorschach Feelings. E ele também levou a máscara de um dos caras que estavam ali no chão, então ele tá pretendendo retribuir a visita do pessoal da Cavalaria. Eu acredito que vai ser ele quem vai resgatar a Laurie das mãos da 7ª Cavalaria, e os dois vão ser um elemento fundamental na vitória contra os vilões, tanto os caras da 7ª Cavalaria quanto a própria Lady Trio e o Will, né? Não se esqueça de que o Will disse que quando a Angela soubesse o que eles estavam planejando com o relógio do milênio, ela ia odiar o avô. Não se esqueça também de que o Looking Glass agora sabe tudo a respeito do maior embuste da história da humanidade. Depois que essa confusão passar e ele der com a língua nos dentes, o mundo de Watchmen nunca mais vai ser o mesmo. E a pergunta que não quer calar é por que eles ligaram a Angela num elefante, velho? Será que tem a ver com a memória privilegiada dos elefantes? Todo mundo diz que um elefante não esquece, né? Dessa forma, faria sentido que se colocasse ali um elefante para servir de doador no que diz respeito a restabelecer memórias perdidas, como diferenciar memórias que são suas de memórias que não são suas. É claro que o organismo de um elefante é totalmente diferente do organismo de um ser humano, mas com certeza, para uma pessoa genial como a Lady Trio, isso deve ter dado muito pouco trabalho, né? Para contornar esses pequenos inconvenientes. Essa, pelo menos, é a única resposta que me ocorre. Velho, por hoje era isso. Não esquece de mandar esse vídeo pelo WhatsApp pro máximo de gente que você puder pra me ajudar a divulgar esse canal. E se você não é inscrito, cara, você tá esperando o quê, velho? Clica aí no botãozinho e entra pra família. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.